Imagine uma cidade esculpida na rocha há mais de 2000 anos, um lugar que milhões de pessoas visitam, mas que escondia algo terrível bem debaixo dos pés dos turistas. Em 2024, arqueólogos quebraram um selo que nunca deveria ter sido tocado, e o que encontraram não foi ouro, mas algo muito mais perturbador. Aqui está o que ninguém quer que você saiba. Enquanto a ciência tenta explicar os 12 esqueletos encontrados em uma câmara secreta sobre o tesouro de Petra, lendas locais sussurram que aquele lugar não foi selado para proteger os mortos, mas sim para proteger os vivos do que estava lá dentro. Alguns acreditam que o selo impecável servia para conter uma maldição ou uma doença tão antiga quanto o próprio tempo. E eu quero saber de você logo agora. Você acha que a arqueologia tem o direito de violar túmulos selados em nome da ciência? Ou estamos apenas brincando com forças e energias que não entendemos e que deveriam permanecer enterradas? Deixe seu comentário agora, porque muitos dizem que ao abrir aquela câmara, algo que estava adormecido há 2 milênios finalmente escapou. Fique até o final, porque o objeto encontrado nas mãos de um dos esqueletos é o detalhe mais bizarro de toda essa descoberta e pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Petra, a cidade vermelho-rosada, ainda guarda segredos. Petra é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. É uma cidade antiga na Jordânia, esculpida diretamente nos penhascos de rocha pelos nabateus há mais de 2000 anos. Os nabateus eram um antigo povo árabe que viveu inicialmente como comerciantes nômades, mas depois enriqueceram controlando as rotas de caravanas que transportavam especiarias, incenso e seda pelo deserto. Com sua riqueza, os nabateus construíram cidades, templos e túmulos, e Petra tornou-se sua maior conquista. Esta cultura é muito misteriosa porque suas origens são debatidas. Eles eram ocultos mesmo nos tempos antigos. Eram arquitetos incríveis, engenheiros hidráulicos incríveis, mas também comerciantes de caravanas incríveis. Para chegar à estrutura mais reconhecível de Petra, o tesouro, os visitantes devem passar pelo Siq. O Siq é um caminho estreito entre altas paredes de rocha que se estende por cerca de 1 quilômetro. Ao final deste caminho, o tesouro surge subitamente à vista. Ele se abre neste canyon e você tem aquela visão, uma das mais famosas e impressionantes do mundo. É alto, largo e esculpido com colunas detalhadas e esculturas que lembram um palácio. Muitos visitantes de primeira viagem ficam atônitos ao ver que um monumento tão preciso e elaborado foi esculpido à mão há tanto tempo. Por séculos, os habitantes locais acreditavam que o tesouro não era apenas um túmulo ou templo. Uma história popular afirmava que ele guardava a riqueza oculta de um faraó. Essa ideia veio da grande urna esculpida colocada no topo da parede externa do tesouro, que muitos pensavam conter ouro. Segundo relatos, marcas de balas ainda podem ser vistas na urna, deixadas por pessoas que tentaram abri-la à força. Arqueólogos, porém, não encontraram tesouros ali. Eles argumentam que o verdadeiro propósito do tesouro permanece incerto. Alguns acreditam que era um túmulo real, outros pensam que tinha uma função religiosa, e alguns sugerem que pode ter servido múltiplos papéis ao longo do tempo. Os nabateus esculpiram centenas de outras estruturas na rocha nos penhascos de Petra. A maioria dessas estruturas são túmulos. Por causa disso, os arqueólogos frequentemente descrevem Petra como uma cidade dos mortos. Câmaras funerárias estão espalhadas pelo vale, mas mesmo entre elas, o tesouro se destaca. É maior, mais decorado e posicionado na entrada da cidade. Isso faz os pesquisadores pensar que ele desempenhava um papel especial. Se Petra já era uma cidade de túmulos, a ideia de que seu maior monumento pudesse também esconder sepultamentos abaixo dele tornou-se mais fácil de acreditar. A maioria dos turistas vem a Petra, tira fotos do tesouro e vai embora sem perguntar o que jaz abaixo do solo. No entanto, por décadas, arqueólogos suspeitavam que o local pudesse guardar mais do que o visível. Alguns moradores locais afirmaram que Petra contém salas seladas e áreas ocas escondidas dentro da pedra. Segundo relatos, até o som de batidas em certos pontos próximos ao tesouro produz um eco oco, como se algo estivesse enterrado abaixo. Outros dizem que as pessoas evitavam partes do pátio à noite, belivando que não era seguro. Essas histórias nunca foram confirmadas, mas mantiveram o mistério vivo por anos. Os arqueólogos só podiam imaginar o que havia abaixo, sem meios de testar suas teorias. É por isso que a descoberta posterior de um espaço selado sob o tesouro surpreendeu tantos. Pela primeira vez,
Evidências sugeriam que Petra ainda ocultava segredos que nenhum humano moderno jamais havia testemunhado. A noção de uma câmara trancada gerou perguntas urgentes. Por que foi fechada? O que os nabateus desejavam ocultar? Era um túmulo real? Um cofre sagrado? Ou algo tão perturbador que nunca deveria ser revelado? Antes que essas perguntas pudessem começar a ser resolvidas, os arqueólogos enfrentaram o maior obstáculo de todos: obter permissão para escavar abaixo do tesouro. A permissão que ninguém recebe. O espaço em frente ao tesouro, chamado de pátio, era visto como intocável. Era onde milhares de visitantes se reuniam todos os dias, onde guias compartilhavam histórias, onde fotos eram tiradas e onde as pessoas formavam sua primeira impressão de Petra. Disturbar aquele solo era considerado demasiadamente perigoso e politicamente sensível. Por muitos anos, a resposta aos arqueólogos era sempre a mesma: nenhuma escavação seria permitida ali. Isso não impediu os arqueólogos de continuarem tentando. Equipes enviaram propostas repetidamente, esperando que suas técnicas convencessem as autoridades. Mas os oficiais concluíram que os riscos superavam os benefícios. A preocupação era direta. Se o tesouro fosse danificado de alguma forma, a Jordânia perderia tanto um símbolo nacional quanto uma grande fonte de renda. Segundo relatos, os arqueólogos insistiram por décadas sem sucesso. Eles argumentavam que novas tecnologias permitiam que a escavação fosse feita com segurança, prometendo documentação meticulosa e interrupção mínima. Mas a rejeição sempre voltava. O tesouro era vital demais para ser perturbado. Em 2024, algo finalmente mudou. Após anos de discussão, o Departamento de Antiguidades da Jordânia concedeu aprovação para uma escavação limitada sob algumas das condições mais rigorosas já impostas a uma escavação. A decisão foi tomada com cautela. Oficiais enfatizaram que o projeto não era sobre busca de tesouros, mas sobre pesquisa, e cada passo deveria salvaguardar a integridade do monumento. As regras eram exatas. Cada trincheira tinha que ser reversível. Isso significava que, uma vez terminado o trabalho, o solo poderia ser restaurado como se estivesse intocado. Cada ação deveria ser vigiada e registrada em detalhes. Cada grão de solo deveria ser documentado antes da remoção. O projeto foi planejado para se assemelhar a um procedimento cirúrgico, em vez de uma escavação aberta. Uma coalizão de grupos foi reunida para realizar o trabalho. A autoridade da região de turismo e desenvolvimento de Petra supervisionou o papel do local como atração turística. O Petra National Trust ofereceu expertise local e garantiu que os interesses da comunidade fossem honrados. O Centro Americano de Pesquisa forneceu apoio logístico e credibilidade de longa data na Jordânia. A Universidade de St. Andrews contribuiu com tecnologias avançadas de escaneamento e datação. Cada grupo adicionou algo único e, juntos, criaram o nível de confiança necessário para um projeto tão sensível. Mesmo com todas essas salvaguardas, o desconforto persistia. Alguns especialistas temiam que até um erro menor pudesse causar rachaduras no tesouro. Alguns moradores locais murmuravam que os nabateus selaram certos lugares por um motivo e que perturbá-los poderia trazer consequências que ninguém poderia prever. Fosse por ciência ou superstição, essas preocupações pesavam sobre a equipe. Antes que qualquer escavação pudesse começar, a equipe precisava entender o que jazia sob o tesouro sem tocá-lo. Cavar às cegas não era uma opção. Eles recorreram a ferramentas não invasivas capazes de escanear abaixo da superfície. Diante da promessa e do perigo, os arqueólogos entenderam que não podiam cavar sem saber. Antes que uma única pedra fosse perturbada, eles confiaram na tecnologia moderna, ferramentas capazes de olhar através do solo e expor o que estava escondido sem causar danos. O radar de penetração no solo enviou pulsos para a Terra e rastreou como eles refletiram de volta, mostrando mudanças na densidade. Pesquisas de resistividade testaram a facilidade com que o solo conduzia correntes elétricas, o que pode revelar paredes enterradas ou espaços vazios. A magnetometria monitorou pequenas mudanças no campo magnético que frequentemente ocorrem onde as pessoas construíram ou esculpiram na pedra. Cada método tinha limitações, mas juntos permitiram que os arqueólogos formassem uma imagem do que estava oculto. Dentro de uma tenda de campo temporária, os resultados apareceram em telas brilhantes. Linhas e formas fluíam pelos monitores. Para muitos pesquisadores, os padrões lembravam os sinais de um batimento cardíaco, pulsando a cada varredura
do radar. A princípio, as leituras pareciam comuns, revelando canais de drenagem conhecidos e rachaduras naturais no arenito. Nada de incomum apareceu nos primeiros escaneamentos, e alguns membros da equipe começaram a pensar que a tecnologia apenas confirmaria o que já se sabia. Mas então, algo inesperado surgiu. Entre as características familiares, havia uma forma que não pertencia ao local. Era nitidamente definida, retangular e precisa em suas bordas. Diferente de fissuras ou drenos, essa característica parecia deliberada, como se moldada por mãos. A princípio, alguns na equipe assumiram que a máquina estava produzindo um erro, mas quando o mesmo padrão apareceu novamente em escaneamentos repetidos, a tenda ficou em silêncio. Todos entenderam que estavam vendo algo diferente. A anomalia era maior do que o antecipado, enterrada mais profundamente do que os túneis turísticos e diferente de tudo documentado anteriormente sob o tesouro. Oficialmente foi registrada sob um nome neutro, Anomalia C. Privadamente, longe dos registros formais, os arqueólogos começaram a chamá-la de outra coisa. Ao redor das fogueiras à noite, eles referiam-se a ela como a Câmara Trancada. O nome carregava peso, sugerindo intenção e segredo, como se os nabateus não tivessem apenas criado o espaço, mas trabalhado duro para mantê-lo selado. Os escaneamentos mostravam bordas retas demais para serem naturais, e um vazio perfeitamente moldado para ser acidental. Um arqueólogo disse mais tarde: "Parece que alguém construiu esta sala e depois quis que ninguém mais entrasse nela." Especulação se espalhou rapidamente. Alguns acreditavam ser um túmulo escondido da elite de Petra. Outros sugeriam que era parte de um sistema de água esquecido. Rumores locais afirmavam que os nabateus selavam certos lugares por conter coisas perigosas, como vítimas de praga, restos amaldiçoados ou objetos ligados a rituais proibidos. Nenhuma dessas ideias pôde ser provada, mas as possibilidades tornavam a descoberta ainda mais disturbadora. Os escaneamentos mostraram o suficiente para confirmar que algo existia abaixo. O único caminho a seguir era a escavação, mas perturbar o solo sob o tesouro seria tudo menos simples. Exigiria remover a terra camada por camada, sabendo que cada passo os aproximava de uma câmara que os nabateus talvez tivessem intenção de que permanecesse selada para sempre. Quando a escavação finalmente começou, o clima ao redor do tesouro estava tenso. Todos entendiam que aquela não era uma escavação normal. A princípio, a equipe usou telhas básicas para limpar as camadas superiores do solo, mas ao se aproximarem da estrutura selada, o método mudou. Pincéis e dolls de madeira substituíram os de metal, garantindo que nenhum arrascão ou faísca pudesse prejudicar o que estava escondido abaixo. O local foi tratado com extrema cautela. Cada movimento era intencional, como reabrir uma ferida que estivesse fechada por séculos. O solo era removido em camadas finíssimas, às vezes apenas alguns centímetros por vez. Cada punhado era peneirado, fotografado e registrado. Até os menores fragmentos de cerâmica ou carvão eram guardados para estudo posterior. Segundo relatos, a equipe trabalhou em turnos rotativos para manter o progresso constante e sem pressa. O local era tratado como um paciente em uma mesa de operação, onde a precisão importava mais que a velocidade. Quanto mais fundo cavavam, mais denso o solo se tornava. Então, o primeiro sinal de construção deliberada apareceu. Degraus esculpidos surgiram lentamente, levando para baixo, em direção à escuridão. Logo depois, paredes de pedra lisa surgiram contendo a terra como se os construtores entendessem que o espaço permanecesse selado para sempre. A alvenaria impressionou a equipe. Não era rudimentar ou improvisada. Os blocos eram cortados com precisão e encaixados tão firmemente que nenhuma craca ou fresta permitia sequer um sopro de ar. A câmara foi fechada de uma forma que sugeria permanência. Alguns arqueólogos disseram que parecia menos um fechamento simples e mais um sepultamento intencional. Isso levantou uma questão perturbadora. Quem selou a câmara e por quê? Uma teoria sugere que os trabalhadores podem ter sido forçados a selá-la plenamente conscientes do que havia lá dentro. Imagine escravos ou trabalhadores de baixo status colocando as pedras finais enquanto gritos ecoavam atrás deles. Outra possibilidade é que a ordem tenha vindo diretamente das elites nabatéias,
não para honrar os mortos, mas para esconder um crime ou apagar um ato vergonhoso. O selo impecável sugeria medo, não respeito. Quem quer que tenha fechado a câmara queria que ela fosse apagada do mundo dos vivos. Câmeras capturaram o momento em que a cavidade selada finalmente se abriu. Ar frio e estagnado saiu da trincheira, carregando o cheiro de poeira presa por quase 2000 anos. Um arqueólogo disse mais tarde que sentiu como se estivesse respirando a história. Outro admitiu que se aproximar pareceu errado, como se estivessem invadindo um lugar que nunca deveria ser perturbado. Teorias se espalharam rápido. Especialistas se perguntavam se teria sido uma câmara ritual. De acordo com sussurros locais, os nabateus às vezes selavam lugares não para protegê-los, mas para proteger os vivos do que estava lá dentro. Alguns afirmavam que as câmaras eram fechadas para conter doenças, trancando infecções para que nunca se espalhassem. Outros acreditavam que ídolos perigosos ou textos proibidos foram enterrados no subsolo, selados para evitar seu uso em rituais sombrios. Alguns até diziam que tais espaços eram amaldiçoados, prendendo os espíritos dos mortos inquietos. Nenhuma dessas ideias pôde ser provada, mas todas carregavam uma forte sensação de mal-estar. Uma vez que a entrada foi declarada segura, a equipe entrou com luzes potentes e passos lentos e cautelosos. A câmara não era uma caverna bruta moldada pela natureza, fora esculpida com cuidado e precisão. Pequenos nichos alinhavam as paredes em intervalos regulares. Em túmulos nabateus, essas características eram geralmente simples, usadas para oferendas, sepultamentos secundários ou itens simbólicos. O arranjo deixava claro que este lugar fora cuidadosamente planejado, não criado às pressas. Então veio o momento que paralisou a todos. Esqueletos surgiram à vista. O primeiro jazia imperturbado em uma plataforma baixa de pedra, seus ossos ainda alinhados em ordem perfeita, crânio acima, coluna reta, braços descansando ao lado do corpo, pernas estendidas abaixo. Isso mostrava que o sepultamento nunca fora perturbado. A uma curta distância, outro esqueleto jazia na mesma posição. À medida que a luz se espalhava pela câmara, mais surgiram. Pelo menos 12 indivíduos estavam presentes. Alguns eram adultos, enquanto outros eram menores, provavelmente crianças. Nenhum estava espalhado ou colocado sem cuidado. Cada corpo fora posicionado com intenção. Alguns descansavam sozinhos em nichos, enquanto outros jaziam lado a lado, sugerindo possíveis relacionamentos. Objetos foram encontrados ao lado de muitos dos restos mortais. Uma pequena tigela descansava perto da mão de uma pessoa. Um jarro estava perto dos pés de outra. Vestígios tênues de bronze e ferro apareceram no solo perto de costelas e quadris, possivelmente fragmentos de joias ou fechos. Um esqueleto tinha um vaso de cerâmica pressionada contra suas costelas, colocado tão cuidadosamente que parecia ter sido segurado nos últimos momentos da vida. Estes não eram bens funerários luxuosos, mas foram deliberadamente escolhidos e organizados, sugerindo que o significado do sepultamento era simbólico em vez de material. O que mais perturbou os arqueólogos foi o estado da própria câmara. Diferente de muitos túmulos de Petra, que foram saqueados ou danificados por inundações, este permaneceu hermeticamente selado. O sedimento se assentou como uma fechadura, preservando tudo exatamente onde estava. O ar estava estagnado, as paredes pareciam intocadas. Para pesquisadores acostumados a restos fragmentados, o nível de preservação parecia sinistro. Vários admitiram mais tarde que o silêncio lá dentro era perturbador, como se o tempo tivesse sido congelado e eles estivessem entrando em uma história que nunca deveria ser perturbado. O trabalho desacelerou ainda mais. Especialistas documentaram a posição precisa de cada osso. Conservadores estabilizaram restos frágeis e removeram cada objeto com rotulagem cuidadosa. A câmara já levantava questões perturbadoras, mas a equipe começou a sentir que o que havia descoberto era apenas parte da história. Sob o tesouro, o solo ainda ocultava um espaço selado que nenhuma luz alcançava há séculos.
O que aconteceu dentro daquela câmara há 2000 anos continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia moderna. Encontrar 12 indivíduos posicionados com tamanha intenção, cercados por objetos simbólicos, sugere que Petra ainda tem muito a nos dizer sobre como seus habitantes lidavam com a vida, a morte e o que vem depois dela. O selo impecável e o silêncio perturbador encontrados lá dentro nos fazem questionar: será que realmente deveríamos ter reaberto essa ferida da história? Será que aquele lugar era apenas uma tumba de respeito ou um espaço selado por um medo profundo de algo que precisava ser apagado do mundo dos vivos? Quando os pesquisadores analisam cada grão de poeira e cada fragmento de osso, a sombra do monumento mais famoso de Petra guarda o segredo de quem eram aquelas pessoas e por que sua existência foi trancada na pedra por tanto tempo. Se você sentiu o arrepio dessa descoberta, não vá embora sem deixar sua opinião nos comentários. Você acredita que o que foi encontrado é um avanço da ciência ou um aviso do passado que deveria ter ficado intocado? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas profundezas de Petra. Se você gosta de mistérios que desafiam o tempo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você será o primeiro a saber quando o próximo segredo for desenterrado. Até a próxima!